Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com você? Esperar o pessoal chegar. Vamos dar início à nossa live assim que todo mundo estiver aí. Algumas pessoas entraram, a Dani, a Vilma. Sejam todas bem-vindas. Olá, Neuci. Seja bem-vinda. Boa tarde, Dani. Bem-vinda. Para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Fabiana Carvalho, sou Master Coach e eu trabalho com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, profissional, aliás, pessoal e profissional, e faço também a análise de perfil comportamental. E a Silvia acabou de entrar, Be Yourself, sejam bem-vindos. E eu vou trazer aqui para vocês essa profissional maravilhosa hoje nessa live, a doutora Silvia Pauleto, que ela vai falar a respeito de técnicas de reprogramação celular que ajudam a encarar e a reagir nesse novo momento que nós estamos, né? Vou aqui chamar ela e ela mesmo se apresentar. Eu tenho certeza que todos vocês que não a conhecem vão adorar. Olá, doutora Oi, Silvia. tudo bom, Fabi? Tudo bem, e você, querida? Também, graças a Deus, tudo em ordem. Seja bem-vinda. Muito obrigada por participar dessa live e poder ajudar aí os nossos seguidores, porque é sempre uma honra te ouvir. Você tem muito conhecimento, você é uma profissional maravilhosa que ajuda muitas pessoas e eu acho que o seu trabalho tem que ser ainda mais divulgado, porque você não tem noção do bem que faz para não só para mim, como sua paciente, como para os outros também, né? Ai, nossa, estou muito feliz pelo carinho, pelos elogios e muito feliz pelo convite também. Obrigada. É a primeira vez que eu vou fazer uma live, né? Você sabe. Ah, que privilégio meu, então, que privilégio. Mas vamos Viu? lá, vamos Doutora lá. Silvia, Fazer eu melhor, gostaria. né? Você quer que eu chame de doutora, de Silvia? Como você Silvia, prefere? Silvia, pode chamar de Silvia. Então tá. Silvia, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu sei que o seu currículo é extenso, vive viajando para a França, fazendo cursos, buscando novos conhecimentos e trazendo novidades para a gente, né? Então fala um pouquinho aí dos seus Bom, cursos. eu sou fisioterapeuta, né? Me formei em 1990 na Unimep e ao longo desses anos fui trabalhando em várias áreas, dei aula na graduação na faculdade do CEUNSP em Itu, dei aula na pós-graduação da terapia manual do Instituto Salgado e foi aí que a minha cabeça começou a abrir um pouco mais com relação a outras técnicas que são técnicas diferenciadas dentro da fisioterapia, né? E foi lá, né, que eu conheci a microfisioterapia, que é a minha base, que é eu trabalho com isso já desde 2004, que eu fiz a formação, terminamos a formação em 2005. É uma técnica assim maravilhosa, os resultados são espetaculares, né? Ela é baseada na embriologia, na filogênese, na física quântica, na ontogênese, onde a gente estuda os folhetos embrionários, as migrações celulares, e aí muda a percepção do paciente, né? Então, o paciente não é só um ombro, o paciente não é só um quadril, o paciente é um todo, né? Então, trabalho com isso já há muitos anos e fui me aperfeiçoando, dei aula da técnica também aqui no Brasil por alguns anos, e enfim, é isso. Legal. E você foi uma das pioneiras da microfisioterapia aqui no Brasil, né, Sil? Me Sim. fala um pouco dessa técnica em relação assim, quem que tem que fazer, por que que alguém buscaria fazer essa técnica e como que funciona em questões assim de número de sessões,
entre uma sessão e outra, se é toda semana, como é que funciona? Sim. Então, a microfísio é uma técnica de terapia manual onde ocorre micropalpações, certo? Então, são pequenos toques que a gente vai fazendo no corpo da pessoa. Esses toques são baseados em mapas de migração celular. E a microfísio, ela estimula a vitalidade dos tecidos. Por quê? O nosso corpo, ele sempre é programado para reagir às agressões externas, agressões físicas, emocionais, tóxicas, né? Ele sempre está, quando ele está em equilíbrio, né? Quando ele tem uma boa vitalidade, ele reage, ele reconhece o agente agressor e reage, e tudo se ajusta. Mas se a gente não tem vitalidade, o agente agressor pode desestabilizar e gerar as doenças. Então, através desses estudos de mapas, a gente vai acessando as informações que estão registradas na nossa memória celular. Então, tudo que a gente viveu, tudo, está tudo registrado na nossa memória celular. E a gente, através da microfísio, vai procurando os caminhos para achar a informação desestabilizante que causou o que a gente chama de uma cicatriz patogênica, né? Que desestabilizou a vitalidade do organismo. E quando a gente reprograma, dá a informação, ocorre a cura pela similitude, né? Então, a gente estimula, o corpo reage e aí as coisas começam a funcionar melhor. E quem você perguntou, quem pode procurar, né? Então, a micro, né, é uma técnica que qualquer pessoa pode fazer com qualquer idade e assim, para tudo. Porque é uma técnica assim que ela é complementar. A gente chama de complementar. Então, se você toma medicamento, se você faz terapia, se você faz qualquer coisa que você faça, a microfísio ela entra como um complemento, entendeu? Que vai estimular, na verdade, o equilíbrio e a vitalidade do organismo. Então, a minha base, a minha formação inicial, né, nesse mundo, né, de informações, nesses estudos de física quântica, de tudo isso, a inicial foi a microfísio. Sim. Mas tem outras, né, que a gente utiliza também. É isso que eu gostaria de comentar com você. Quais são as outras técnicas que você utiliza? Porque quando eu passo com você, eu vejo que não é só a micro que a gente trabalha outras técnicas também. E tem pessoas que correlacionam você só com a microfisioterapia, né? E não, você também trabalha com outras técnicas. Sim, sim. Então, aí a micro foi onde abriu as portas para que eu pudesse ter essa outra visão de tudo isso. E nessa jornada, né, nesses 16 anos aí, que eu venho vindo, atuando tal, eu fui fazendo vários cursos baseados na nova medicina germânica, tem os cursos da Josi Opa, desculpa. Imagina, é assim mesmo, relaxa. Tem os cursos da Josi. Então, a maioria dos cursos que eu fiz foram no Instituto Salgado. Fiz outros cursos, mas todos, assim, não vou falar todos, porque se alguém quiser saber direitinho, lá no meu site tem toda a minha formação, enfim, né? Mas, assim, são técnicas de reprogramação onde eu utilizo com informações verbais também, né? E a microfisioterapia eu atendo quando eu coloco a mão no paciente, por isso que você está falando. Então, quando eu coloco a mão no paciente, eu vou dando caminhos, certo? E vou reprogramando. Com a microfisioterapia, a gente procura no corpo, fala para a pessoa as datas de situações que desestabilizaram, onde a pessoa não soube lidar com aquilo. E aí, quando eu estimulo a região correta no corpo e dou a informação também,
a pessoa ressignifica o conflito. Então, é como se a gente fosse avisar lá para o inconsciente que aquilo já acabou, né? Então, eu uso várias. Então, você passou comigo, você sabe. Então, eu faço as palpações, falo às vezes para você repetir umas frases, mais ou menos daí. E o legal... Viu? É uma coisa bem legal, né? Que até o Afonso fala muito isso. A gente tem que ter, em qualquer profissão, né? Não só na físio, o cinturão do Batman. O que é esse cinturão do Batman? Tem um monte de ferramentas. Então, você vai sacar a ferramenta que você vai poder utilizar da melhor forma no seu paciente. Então, qualquer área de qualquer área, né, da vida da gente, de qualquer profissão, é muito importante isso, a gente não deixar de estudar, a gente não deixar de estar por dentro das coisas para poder atuar cada vez melhor. E o que é mais importante também, em qualquer profissão, primeiramente é o amor e a intenção. Porque também não adianta você ter 200 mil técnicas se você não tem o amor e a intenção, que é o que faz a diferença total, né? Tem que ser o propósito de vida da pessoa, né? A missão da vida dela, porque senão ela não vai gerar resultados no tratamento, independente da área, né? E é muito bacana mesmo, porque até as minhas coaches, dependendo do caso, eu encaminho para você, né, Sil? Se eu vejo que é algo que está muito relacionado ao passado e que com as sessões está bem difícil da gente trabalhar, então eu sempre encaminho para você, para que depois você me mande de volta a pessoa. Isso que eu ia falar, daí manda fazer o coaching para ter alguém, para poder semanalmente dar um chacoalhão, né? Precisa ter alguém. Porque na minha área, os meus coaches, 90% que me procuram, eles querem mudar de vida, eles querem parar de procrastinar, eles querem ter metas, objetivos, sonhos, né? Realizar os sonhos. Só que a maioria não age, é paralisado por traumas, por crenças do passado, por lares disfuncionais que tiveram na infância. Então, envolve muito passado, né? E tem coisas que na sessão de coaching a gente consegue trabalhar perfeitamente. Mas tem coisas que aí eu prefiro encaminhar para você trabalhar essa reprogramação celular, porque faz todo sentido na vida da pessoa, né? Em relação ao que ela é hoje, as decisões que ela toma hoje, as emoções que ela tem hoje, né? Com certeza. E não, assim, é um trabalho, né? Global. Então, todas as técnicas, eu acredito muito nisso, né? Todas as técnicas juntas vão ajudando os pacientes e as coisas vão fluindo melhor, né? Então, é bem isso mesmo. Com certeza. O que é bom para a gente indica, né? Sim. E como eu faço, eu conheço e eu vejo tudo que eu trabalhei em mim, né, do meu passado, e eu vejo o quanto isso significou para mim, o quanto eu ressignifiquei tudo isso. Então, por isso que eu indico também, né? Eu tenho o antes e depois. Assim como você tem vários casos fantásticos, né? De pessoas que tinham um problema disso, daquilo. Nesses longos anos de atendimento, assim, eu já atendi coisas pacientes com queixas que eu jamais achei que como fisioterapeuta eu iria atender. E normalmente os resultados são muito bons. Então, o que é importante também, né? Como você, coaching, como eu, micro, como o pessoal do floral, do barras de axis, enfim, a gente dá a informação, a gente estimula o corpo, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela, né? Então, Sim. Não adianta que nem dar um floral e a pessoa não toma, né? Faz a microfísio e a pessoa continua, por exemplo, num ambiente nocivo e não se posiciona. Então, existem coisas que a gente tem que buscar mesmo, várias técnicas. Eu acredito muito nisso. Sim, né? Eu também.
As técnicas de reprogramação que eu utilizo, né? A microfísio, eu utilizo no consultório, quando eu vou colocando a mão. E as outras técnicas de reprogramação, eu utilizo sempre várias coisas, né? Que vão ajudar o paciente a ressignificar os conflitos, voltar à vitalidade da pessoa. E aí os resultados normalmente são bons. Sim, excelentes. E Sil, eu anotei algumas perguntas aqui, e a outra pergunta é com relação aos conflitos vividos no passado. Como que podem alterar a nossa vitalidade hoje? Sim, então, ó, é muito interessante a gente ter um entendimento de que o que é um conflito para o cérebro, tá? Então, um conflito é uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivida em solidão, certo? Então, quando eu tenho uma situação com essas 5 características, isso impacta, certo? Os meus órgãos do sentido, eu vejo a situação conflitante, eu ouço, ou dependendo do que eu for, eu sinto o paladar, o olfato, o físico, tá? E nesse momento, o que acontece? Ocorre um sintoma físico, que normalmente, tem pessoas que nem percebem, tá? Então, no momento do conflito, do impacto, existe uma sensação física que, dependendo da pessoa, tem de uma forma. Tem pessoas que sentem um nó na barriga, outros sentem um aperto na garganta, outros uma pressão na cabeça, outros um formigamento, outros amolece as pernas, enfim. E nesse instante que entra a informação, vem esse sintoma físico, que às vezes é rápido, tem pessoas que têm essa percepção, tem outras que não. E aí que vem a emoção. Então, aí que eu vou sentir medo, raiva, tristeza, angústia, impotência, desvalorização, insegurança, enfim. Aí o que acontece? Nesse momento, o nosso cérebro consciente, que é apenas 5% da capacidade cerebral, tenta resolver a situação, entendeu? Então, tenta resolver, só que é uma coisa muito forte, que é conflitante. Quando não consegue se resolver a situação, para nos proteger, ele pega a informação do medo, da tristeza, da angústia, enfim, das emoções, pega tudo aquilo, joga lá no inconsciente, num lugarzinho bem escondidinho, certo? Para que fique ali escondido para me proteger. Aí o que vai acontecendo? Eu entro num padrão do tipo, quer saber? Deixa para lá isso, não vou mais pensar nisso, vou focar em outra coisa e vou tocando meu barco. E aquilo ficou quieto, ficou lá guardado, né? Só que o caminhão do lixo não passou a pegar a sujeira que foi para baixo do tapete, para debaixo do tapete. Ficou lá. Ok. Em um determinado momento da minha vida, quando eu revivo um novo conflito, que tem outros personagens, que é outro momento da minha vida, é tudo diferente, mas foi um conflito que acionou as mesmas emoções do conflito inicial, é um gatilho para acionar lá, o potinho derrama e vem a enfermidade, certo? Então, quais são os trilhos? O que pode acontecer para fazer essa releitura do conflito, né? Então, existem
Um novo conflito, que é o que eu acabei de explicar. Também pode ocorrer algo que liga esse gatilho na mesma época do ano. Mas é inconsciente. É tudo no inconsciente. A gente não faz essa associação. Então, na mesma época do ano, foi próximo da Páscoa, quando eu tinha 5 anos de idade, meu cachorrinho faleceu. Poxa vida, mas nem lembro do nome do cachorro direito. Eu lembro que tinha um cachorro, mas por quê? Aquela informação, aquele conflito ficou guardado. Aí, quando vai chegando perto da Páscoa, eu começo a ficar triste. Conscientemente, eu olho tudo e falo, meu, mas tá tudo bem. Por que eu tô triste? Por que eu tô angustiada? Não tem motivo. Conscientemente não tem motivo, mas pode ter tido um gatilho para acionar a informação e vem a resposta com a enfermidade física e emocional. Então, um novo conflito, um ciclo na mesma época do ano. Existem também os espelhamentos. Então, existem espelhamentos que é uma técnica, né? Aqui, ó, dos espelhamentos, que é um estudo da antroposofia também, em que os ciclos se repetem, né? Isso então, é fantástico. Os ciclos se repetem. E aí, quando a gente dá a informação para o paciente, ocorre a tomada de consciência, entendeu? Tem o entendimento. É como se a gente fosse lá e avisasse para o inconsciente que realmente aquilo já acabou. E o que é importante? O conflito inicial é um conflito que pode ter sido vivido pela gente desde o dia do nascimento até hoje, mas pode ter sido vivido pela nossa mãe quando a gente estava lá na barriga dela, certo? Situações conflitantes que acionaram os arquivos do medo, da impotência, da tristeza, da angústia, enfim. E vai muito além. Pode ter sido vivido pelos nossos antepassados. Então, a gente acessa até a 4ª geração dos antepassados. Por quê? Porque os nossos antepassados estão vivos na gente. 50% da gente é o nosso pai, 50% é a nossa mãe e os que vieram antes, com as características físicas e emocionais. Então, a gente tem tudo isso guardadinho, né? Então, a gente brinca que existe o Wi-Fi do DNA, né? Que aciona, né? E tá ali naquela frequência. Então, nós somos frequência, nós estamos todos ligados. Deixa eu mostrar aqui, ó. É mais ou menos isso aqui. Ah, né? Legal. Nós estamos ligados por frequências, né? Que é bem isso, dependendo da frequência que você está vibrando, é o que você vai atrair. Isso da frequência Quando eu fiz a sessão com você, eu não sabia que dava para a gente fazer esse atendimento online. Sim. E quando você fez a sessão em mim, foi tão intenso, tão profundo, que eu olhei para o passado e, sinceramente, eu consegui ressignificar. Olha, e mesmo a gente fazendo online. Isso é fantástico, Sil. É o salto quântico que a gente fala. Muda a percepção. Muda. É assim, pá, muda. Né? Então, vou deixar bem claro que com a microfisioterapia, eu tenho que pôr a mão na pessoa. O que eu tenho atendido, né, nessa quarentena, como eu te atendi, eu tenho atendido os pacientes online, onde eu tenho uma conversa, a pessoa fala as queixas, então várias técnicas que eu utilizo, né? Dependendo das queixas, tem uns trilhos do conflito que a gente fala. Então, a gente vai dando as informações para que a pessoa comece a ter um entendimento das queixas dela. Então, ela tem que ter um entendimento e acolher aquilo.
Porque qualquer doença, qualquer uma que seja, física ou emocional, se você não se acolhe, se você rejeita aquela doença, você está se rejeitando. E aí, com certeza, demora muito mais para as coisas se resolverem, né? E aí é como eu fiz. Eu já fazia uns atendimentos online em pacientes meus que moram em outro estado, né? Outros estados, eles vieram as primeiras sessões, depois, às vezes, não dá para vir. Então, eu faço esse atendimento online e realmente os resultados são muito bons também, né? Sim. E isso é importante porque o nosso cérebro, né, Sil, ele não sabe distinguir o passado do presente e do futuro. Para ele é uma coisa só, é uma régua só. Sim. Então, quando a gente fala de acolher, que nem você comentou, muitas vezes a gente mostrar para ele que agora está tudo bem, que isso já passou, que, né? Porque ele ainda acha que... Por isso que muitas coisas voltam no presente, né? Porque fica, ó, o que você está falando a gente pode mostrar aqui, deixa eu ir mais para trás um pouquinho. Então, ó, mais ou menos isso aqui. O que que acontece? Cada região lá do nosso cérebro comanda uma função específica do funcionamento, né, do nosso corpo. Os impactos emocionais desestabilizam a vitalidade, certo? É como se ficasse ligada um interruptor lá, ativando, fazendo com que o hoje fique maior do que precisaria ser, né? Então, é nesses trilhos que a gente vai procurando os trilhos do conflito, né? Para poder mudar o programa e fazer esse plim aí. Ressignificar isso aí, né? Ressignificar. Então, a maioria desses cursos todos, né? Agora há pouco tempo eu fiz a biodecodagem também lá no Instituto da Cíntia. Todas as técnicas, né? Elas são baseadas nesse mesmo trilho. E por isso que é importante, né? No Instituto Salgado também, muitos cursos ótimos. A maioria da minha formação eu fiz com eles. E onde você tem várias ferramentas que você vai trilhando aí para ir ajudando as pessoas, né? Sim. E, Sil, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão... aliás, todo mundo está passando por esse momento difícil, né? Mas, assim, aquelas pessoas que não estão sabendo lidar nesse momento com as emoções. Às vezes tem muito medo, muita insegurança, ou está meio deprimido, enfim, independente do que a pessoa tenha, como que você pode ajudar essas pessoas nesse momento que a gente está vivendo com essa técnica? Então, realmente, porque assim, nós estamos num momento onde todo mundo está se sentindo ameaçado, certo? É uma ameaça constante, né? Aí gera o medo da morte, o medo da perda, de perder o emprego, né? Tudo isso, tá todo mundo vivendo assim. E aí, essas memórias, lembra que eu falei? Quando a gente vive um novo conflito, ou eu estou na mesma época do ano que eu vivi um conflito, o meu inconsciente aciona, potencializa e fica tudo pior. Então, com essas técnicas de reprogramação, a gente consegue ajudar a pessoa a ter um entendimento, a trilhar os caminhos para que mude o programa, para que mude a percepção e aí a gente consiga passar melhor, né? Por tudo isso que tá todo mundo passando. Então, eu, particularmente, eu tô em quarentena, porque tenho a minha mãe, que é idosa, é renal crônica. Então, por amor à minha família, à minha mãe, eu optei por ficar, por enquanto. E aí que meus pacientes começaram a me procurar, né? E aí eu comecei a atender mais online
do que o presencial, que nesse momento não está dando para ser. Então, as pessoas que quiserem, estou aqui. E, Para dar gente, um suporte, né? Ajuda a eu dar um vou, suporte. eu vou falar por mim, porque quando eu te procurei, na realidade eu faço coaching, eu trabalho muito o meu passado, porque eu vim de um lar disfuncional, né? A minha infância foi uma infância bem desafiadora, bem difícil para mim. E eu tenho algumas crenças ainda, que óbvio eu estou trabalhando, mas é como eu te falei, tem coisas que no coaching a gente não consegue trabalhar direto ao ponto ali. E aí, por isso que eu pedi a sua ajuda para a gente trabalhar, E né? o contrário é verdadeiro. O contrário é verdadeiro, porque não adianta eu reprogramo o que a gente vai mexendo de hoje para trás, certo? Eu mudo o programa. Só que muitas pessoas só funcionam se tem alguém empurrando. Então, o contrário é totalmente verdadeiro. Faz as técnicas, ajuda, equilibra e daí vai para o coaching para poder dar esse suporte também, né? E o que eu posso falar, a experiência que eu tive o que a gente passa, o que a gente vive hoje, as nossas ações de hoje estão diretamente ligadas ao que a gente viveu no passado, aos traumas que a gente teve do passado, e tudo isso nos paralisa. Tudo isso nos dá a gastrite, tudo isso nos dá a enxaqueca, que foi a queixa que eu cheguei para a Silvia, né? Gastrite, refluxo, enxaqueca. Óbvio, tem a questão da alimentação também, óbvio, mas são coisas que estão relacionadas ao passado. E quando você trabalha isso, você tira essa sujeira debaixo do tapete, vamos dizer assim, você acaba ficando mais leve, você acaba percebendo o seu presente de uma maneira mais tranquila, mais leve, porque você não está com aquele peso do passado nas suas costas. É como se você tirasse aquela mochila pesada e caminhasse tranquilamente sem ela. Ou se você olhar debaixo do tapete, tá tudo limpinho, tá tudo em ordem. E aí você tem fôlego, você tem forças para viver o seu presente e enfrentar o que vier pela frente. É isso que eu senti, né? Eu, Fabiana, vamos dizer assim. Uhum. Mas é bem por aí mesmo, é esvaziar. Eu brinco que é esvaziar os potinhos. Então, a gente vai entrar no computador e esvaziar os potinhos que estão cheios, transbordando e gerando os sintomas que não fazem bem. Então, nesse atendimento online, né, eu vou trilhando os conflitos, vou dando os caminhos para a pessoa e tendo o entendimento da situação. Aí eu peço para a pessoa se deitar, né? Que nem a gente fez, posicionar o celular, tipo, que fique da cintura para cima, porque eu sou uma pessoa muito visual, preciso ver. Então, Sim. eu vendo o corpo da pessoa ali, então ali eu consigo entrar na frequência da pessoa e fazer e falando as frases de reprogramação, porque a gente já conversou antes e para cada doença, para cada sintoma físico, tem trilhos de conflito que impactaram lá atrás. Então, por exemplo, assim, ó, dores músculo-esqueléticas. Tá? O músculo, o tendão, o ligamento, a articulação, eles servem no nosso corpo para que haja uma ação, certo? Potência, ação. Dependendo do que eu estou vivendo na minha vida, se eu me sinto impotente, desvalorizada, eu aciono lá, talvez um conflito inicial, talvez quando minha mãe engravidou de mim e ela não queria, e foi uma situação conflitante, e ela viveu esse sentimento de impotência, de desvalorização, e aí eu estou vivendo uma situação onde eu me sinto assim, que não tem nada a ver, no meu trabalho, por exemplo, mas para o cérebro não tem tempo nem espaço e não tem personagens. É a Sim. emoção. E aí eu começo a ter dores musculoesqueléticas. Então, por trás tem um conflito
de impotência e desvalorização. Ou então, eu estou atualmente vivendo um espelhamento. Então, existem as idades aqui, né? Então, você vê onde tem um espelhamento. Nossa, poxa vida! O espelhamento, aí eu falo as datas, né? A partir dessas contas, enfim. Olha, quando eu tinha 11 anos de idade, eu repeti de ano. Nossa, nem lembrava disso. Então, quando eu dou a informação e a pessoa lembra, é a hora que ressignifica o conflito, tem um entendimento e, tipo assim, o hoje é desse tamanho. Não precisa juntar o meu hoje com lá 11 anos ou lá quando eu estava na barriga da minha mãe para ficar o hoje maior. Precisa ser nesse sentimento, por exemplo, de impotência, de desvalorização, que pode gerar as dores musculoesqueléticas. E aí vai além. Então, dores musculoesqueléticas no global, ok. Mas, se dói minha cervical, tem um porquê. Se dói as minhas mãos, tem um trilho do conflito. Se dói meu quadril, tem outro trilho do conflito. Se dói meus pés... Então, para cada região, por exemplo, do corpo, né, a gente tem um entendimento que pode ter tido um conflito inicial lá atrás, que gerou o sentimento de impotência e desvalorização e está ligado, acionado, desencadeando o sintoma no físico. Faz todo sentido. No hoje. E isso eu dei um exemplo da parte musculoesquelética, mas para todos os órgãos tem um conflito inicial que ficou lá escondidinho e desencadeia. Outra coisa muito legal também é o conflito diagnóstico. Só um minutinho, o Lobinho aqui está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar 24 horas salvas no Store, né? Então, e quem tem perguntas também, pessoal, vai mandando as perguntas que a Silvia responde, né? Isso. Pode continuar, Silvia. Então, esqueci onde que eu parei. Ai, desculpa, eu cortei você. Desculpa. Do conflito diagnóstico. Isso. Lembrei. Então, o conflito diagnóstico também é uma coisa que desestabiliza demais. Então, você vai tá com um sintoma X e vai fazer um exame e lá na hora do ultrassom você já tá morrendo de medo de tudo, já achando que é um câncer, que é uma coisa muito mais grave, você já tá desestabilizada, aí de repente o médico fala um termo técnico, pronto. Você já achou que você vai morrer. Aí você vai na consulta, o médico lê e fala, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui não é nada. Mas não adianta nada, porque na hora, é aí, assim que funciona, entendeu? Uhum. Na hora que entrou a informação, lembra que eu falei? Que entrou pelos meus órgãos do sentido, naquele momento, me desestabilizou, eu tive medo, fiquei insegura, enfim. Aí, o que acontece? Vai lá, joga na lixeira. E vai jogando na lixeira as coisas que vão acontecendo e, de repente, o potinho derrama. E é verdade. E é verdade. A Mari Suja aqui está perguntando, doutora Silvia, qual dica poderia passar para nós para podermos passar esse período de quarentena de uma maneira mais leve? Sim. Eu acho que teria... Bom, pode falar. Não, fale o que você acha. Não, pode falar. Eu ia falar, tem que passar com você. Porque... Bom, então, quem quiser fazer uma consulta comigo, eu estou à disposição. Mas o que é importante? As técnicas de meditação, as técnicas de respiração, tudo isso vai ajudar muito, tá? Muito, muito, muito. Por quê?
Então, o que acontece? Existe o nosso sistema nervoso autônomo, certo? Do simpático e parasimpático. Então, tá. O simpático é do alerta, da adrenalina, do estresse. O parasimpático é o do relaxamento, da calma, da tranquilidade. Então, a gente fala que o simpático é do dia, do alerta. Eu tenho que estar com ele ativado, porque, por exemplo, se eu for atravessar a rua, eu tenho que estar atenta, eu tenho que estar no alerta. E o do parasimpático é o da noite. Esse é do dia, esse é da noite. Então, o da noite é a hora do relaxamento, que eu vou descansar, que eu vou acalmar minha cabeça para poder dormir. Esses sistemas, certo? Eu falei que eles são autônomos. O que é autônomo? Que funciona sozinho, tá? Então tá. O que funciona sozinho? Os batimentos cardíacos. Eu não tenho que ficar pensando, bate, para de bater, bate, pula, né? Não tenho que ficar pensando no ritmo do meu batimento cardíaco. A digestão. Eu não tenho que ficar pensando que meu estômago tem que ficar fazendo a digestão. É tudo automático. E de tudo que o nosso corpo tem, que é automático, a respiração é o único no qual a gente pode interferir. Entendeu? Então a ansiedade, ela gera um desequilíbrio respiratório muito grande. Quando a pessoa está ansiosa, ela respira aqui, ó. Aquela coisa. Ou então, o que ela faz? Ela tá respirando e, de repente, ela faz o quê? Né? Então, a ansiedade faz muito isso com a gente. Dá aqueles suspiros, então o ar entrou, um monte de ar e saiu um pouquinho, porque é isso, ó. Né? E aí o que acontece? Aí as pessoas começam a sentir falta de ar. Ai, tô com falta de ar, tô com desespero, tô com falta de ar. Na verdade, não tá faltando ar nenhum. Você colocou tanto ar que o ar que você está querendo que entre, não entra. Imagine uma bexiga que você infla e solta, e murcha, infla e murcha. De repente, você infla e murcha só isso. Você faz... Aí encheu. Aí de novo, daqui a pouco. Daqui a pouco você vai... Aí dá aquela sensação de falta de ar. Então, tem uma respiração que eu posso ensinar que vai ajudar também no equilíbrio desse sistema nervoso autônomo. Então, você vai inspirar em 4 tempos e soltar em 6 tempos. Então, o ar entra, 1, 2, 3, 4, e sai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E é importante tentar fazer essa respiração. Quando o ar entra, o abdômen se eleva. E quando o ar sai, relaxa o abdômen e ele abaixa. E não fazer aqui, ó. Entendeu? E aí você vai começar, lembra que eu falei? O sistema nervoso autônomo? Então você vai e equilibra esse funcionamento. Aí vai ficar no equilíbrio e aí acalma, né? Ajuda bastante. No meu YouTube, no meu canal do YouTube, tem um relaxamento lá também, onde tem umas respirações, onde eu vou falando umas coisas para vocês irem e desconectando, né? E desconectando. E também lembrar muito nessa fase, né, que está todo mundo passando, tenta achar um tempinho para você fazer o que você tem vontade, escutar música que você gosta, procurar se alimentar melhor, tentar fazer uma atividade física mesmo em casa, como está todo mundo se ajeitando. É muito importante, assim, a gente estuda, né, tanto na microfísio como nas outras técnicas que eu aplico, a gente estuda muito o comportamento do animal. Então, o animal, assim como o ser humano, sob pressão, ele ataca, foge ou paralisa. Certo? Então, a gente está vivendo num momento ameaçador, né?
O que eu tenho a falar? Tudo bem, a gente tem que saber, tem que estar atento, tem que se cuidar, mas toda informação que chega vai acionando os arquivos lá que estão quietos. Uhum. Tudo pode ser um gatilho. Então, o que é legal? Assista uma comédia, põe música que você gosta. É, não fique nessa informação do tempo todo só falando do corona, a televisão ligada o tempo inteiro só nesses canais que estão falando isso. Porque isso tudo pode ser gatilho para acionar emoções lá de trás, ativar e desestabilizar mais ainda, né? Sim, sim. Sil, tem a Patrícia aqui que ela falou que ela tem uma filha de 10 anos e ela faz tratamento com psiquiatra e faz uso de medicamento e tem crises de ansiedade. Se é indicado tratamento para esse diagnóstico? Sim, é indicado. Mas foi até bom essa pergunta aí. Porque o que acontece? Como que é o nome dela? Patrícia. 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 Então é o seguinte: existe a genética, que é o que a gente herda, 50% do pai, 50% da mãe. Porém, existe a epigenética. O que é essa epigenética? É o que está fora da nossa genética, mas pode interferir e modificar os nossos genes. Então, a epigenética está muito relacionada ao ambiente. Eu brinco muito que a criança é o fio terra dos pais. Um ambiente ansioso vai desencadear ansiedade na criança. Um ambiente medroso vai desencadear o medo na criança. Então, é muito importante também os pais passarem por atendimento. Porque para mudar, é isso aqui, ó. Para mudar o todo, tá vendo? Um interfere no outro, totalmente, né? Então, lógico, tem registros, devem ter registros na sua filha de coisas da vida fetal, de coisa da hereditariedade, de coisas que ela mesma pode ter vivido, que estão lá no inconsciente, estão acionadas, desestabilizando, gerando esses sintomas, mas é muito importante o ambiente. Não adianta eu cuidar da sua filha como se ela fosse um peixinho sujo de lama, eu limpo o peixinho. Aí o peixinho vai e volta no aquário cheio de lama. Aí fica complicado. Então, pode ajudar com certeza. É uma técnica complementar. Continua tomando os medicamentos, fazendo terapia, tudo isso. E a microfísio e essas outras técnicas que eu utilizo podem ajudar a mudar esse programa, mas é importante os pais também passarem por atendimento. Legal, Sil. E a Anice está perguntando se você pode falar um pouquinho da relação da lombociatalgia com as nossas emoções. Sim. Então, ó, lombociatalgia. Dor lombar que pegou o nervo ciático, certo? Então, algia, dor, lombo lombar, ciático, a inervação. Entra muito nessa parte músculo-esquelética, certo? E tudo que é inervação pode ter um trilho de informação que eu não aceitei. Então, eu recebi uma informação que me desestabilizou e eu não aceitei. Da cintura para baixo, pode estar muito relacionado ao conflito de querem que eu vá, mas eu não quero ir. Então, travo. Entendeu? O cérebro, gente, ele sempre acha uma maneira de nos proteger. A doença vem para nos proteger. Por mais que a gente pense que a doença vem para fazer sofrer, vem para nos proteger. E quando a gente toma consciência e aí muda o programa e se acolhe, as coisas fluem muito melhor. Então, da cintura para baixo é isso. Querem que eu vá, mas eu não quero ir. Ou eu quero ir, mas não me deixam.
Ou eu estou vivendo uma situação onde eu não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá. A coluna lombar também pode estar relacionada a toda a parte da sexualidade, conflito. Travou um pouquinho aí. Só um minutinho, pessoal. A internet travou. Voltou. Travou. Tá dando que tá pouca bateria, mas tá ligado. Tá ligado na tomada certinho? Tá. Sei lá. Não, mas eu acho que tá ligado na tomada. Deixa eu ver. Tá. Bom, sei lá. Você parou na parte que você estava falando da sexualidade. Sim. Então, a coluna lombar, o quadril, pode ter trilhos, né, relacionados à sexualidade. E às vezes o conflito inicial não foi nem a pessoa que viveu, foi a mãe, foi a avó, certo? Que desestabilizou e dependendo do que ela está vivendo no hoje, desencadeia também. Situações desestabilizantes, dependendo do nível da coluna. L4, L5 é por onde passa o nosso centro de gravidade. Então, uma situação que me desestabilizou pode fragilizar lá a nível cerebral e gerar um sintoma no físico, na região de L3, L4, por exemplo. Ah, legal, interessante, Sil. E a Juliana está perguntando aqui se você pode falar um pouquinho do bruxismo na infância, que a filha dela tem 4 anos e quase não tem a ponta dos caninos. O bruxismo, né, a gente fazendo uma analogia com o animal, porque os 9 meses da nossa vida intrauterina é uma recapitulação dos 300 milhões de anos de evolução das espécies. Desde o animal unicelular, a gente também começa a vida a partir de uma célula e vai evoluindo, certo? Então, até formar o neocórtex, que é a parte do cérebro da escrita, da linguagem, né, da fala, passa por todos os estágios evolutivos, tá? E aí o que acontece? Fica tudo registrado e fazendo essa analogia com o animal, a parte da articulação temporomandibular, né, está muito relacionada ao estraçalhar. Quando você joga um osso para um cachorro, o que ele faz? Estraçalhar. Também pode estar relacionada a conflitos do tipo, querem tirar o que é meu e eu não dou. Então, quando você joga um pano para um cachorro e depois tenta puxar dele, ele não deixa. O que pode estar acontecendo? Situações que ela está vivendo relacionadas a esses sentimentos, certo? Ou situações que você viveu quando você estava grávida dela, relacionados a esse sentimento. E aí fica ligado. E aí, uma situação no hoje que é para ter raiva, por exemplo. Então, tipo assim, ela tem 4 anos, né? Olha, não pode fazer tal coisa. Dependendo de como o cérebro dela registra aquela informação, entendeu? Outra coisa que é legal com criança é o não, muitas vezes pode ser decodificado pelo cérebro como sim. Então, assim, fulaninho, não suba aí. É a mesma coisa que eu falar para você assim, ó, fulaninha, não pense num elefante cor-de-rosa. O que você pensou? Um elefante cor-de-rosa. Então, é muito legal ir criando, fazendo com que a criança vá criando consciência. Tipo, olha, se você subir aí, você vai cair, vai doer, e vai doer em você. Não é legal. Muda. Eu ensino muito meus pacientes, né, para as mães, e esses dias atrás até uma paciente relatou que o filho dela, ela estava dando banho nele, e aí ele pegou a esponja e começou a passar no box. Aí ele se empolgou e começou a bater no box.
Aí ela falou, Silvia, aí eu lembrei, se fosse antes, eu ia falar, não, tá assim no barraco, vai quebrar. Aí ela falou, nossa, veio um negócio meu, eu respirei fundo e falei assim, olha, se você continuar batendo, vai quebrar esse vidro aí, vai cair em cima de você, vai te cortar e vai doer muito. Na hora ele parou. Funciona, É né? que a gente, né? A gente foi criado no não. A gente foi muito criado no não. Não pode, né? Aí a gente usa, mas e mudando, né? E criando Sim, consciência vai mudando a percepção e as coisas vão fluindo. sim. Sim, Sil, eu gostaria de agradecer demais você. Eu sou super sua fã. Quando você fala, é tão gostoso te ouvir, porque você fala com propriedade, com muito conhecimento. É assim, para mim é demais. Eu amo te Ah, eu ouvir. que agradeço. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa live adorou, adorou. Bom, Infelizmente, a gente não conseguiu passar para ela todas as perguntas, né, para ela responder. Mas quem tiver alguma pergunta específica, pode entrar em contato no seu Instagram, né, Sil? pode. Manda lá como que é lá do Instagram? Pelo direct lá. Isso, pelo direct. Eu anotei aqui Isso. para falar, né? Porque eu já ia esquecer. Entra lá Eu no estou direct. começando agora também, eu não sei esses macetes aí digitais. Estou aprendendo agora. Manda lá no direct, que aí eu tenho uma equipe. Na verdade, pessoal, é assim, eu não sei, não tenho muitas manhas, né? Até minha filha falou ontem para mim, mãe, eu vou pagar um curso para você de computação, de celular. Ai, meu Deus do céu. Então, eu tenho, né, o pessoal, o Fernando Esquiabon, a Aninha, que cuidam do meu marketing pessoal, eles. Então, as perguntas eles me mandam, eles dão uma super atenção, né? E aí podem E, mandar as perguntas que eu respondo com a melhor das e intenções. pessoal, para quem tem interesse em passar com a Silvia e ainda está em dúvida, olha, eu falo, vale a pena. Vale muito a pena, é transformador. E aproveite que ela tem alguns horários ainda na agenda para atendimento online. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como fez na minha. Que Ah, ela é uma pessoa assim de um conhecimento gigante e ela é a pessoa certa que pode te ajudar. Se tem alguma coisa relacionada ao passado, se é algo que você, mesmo das emoções, que você percebe que você não está bem, vale a pena você agendar uma sessão com ela. Para quem tem criança pequena também, as técnicas dá para trabalhar com criança, né, sim, Sil? sim, dá sim. Mas é muito importante, a criança é muito importante o ambiente. Então não adianta falar assim, ai, minha filha é nervosa, é medrosa. Aham. E eu sou o quê? Calma e corajosa? Não, com certeza não. Entendeu? Então, muitas vezes até o atendimento dos pais e depois da criança. Sim, sim. Tem, lógico, tem casos que não, né? Não é generalizando, mas é importante, é bem importante tudo isso. Eu vi ali Sim. que a Silvia Bim, minha amiga que faz barras, né? Ela colocou que a gente tem que colaborar com o universo. Ela colocou lá no começo que eu tinha visto, eu ia comentar. E é bem por aí mesmo. Sim. A gente tentar fazer o melhor, fazer com amor, né? Mandar informação boa para que mude tudo isso, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, elevar a nossa frequência, vibrar numa frequência melhor, para atrair as coisas boas e para a gente passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, né? Sim. E aí a Com Tânia certeza. Borim também, minha amiga também, falou, faz uma live por semana. Eu preciso me organizar. Ó, eu amei essa live. Me sinto privilegiada por você fazer a primeira comigo. E Então, eu quero conversar com você sobre as suas próximas lives. Eu vou pegar no seu pé, meu tá Deus do bom? céu. E Ai, você meu Deus. arrasou. Porque Você assim, arrasou. vão chegando, eu tô vendo aqui, tá chegando um monte de mensagens. Ai, aí para ler, para falar, fica meio. Mas eu vou me organizar, eu prometo.
Para a Com gente certeza. ficar mais junto, né? Nesse momento que está todo mundo separado, pelo menos assim a gente fica um pouquinho mais juntos. Com certeza. Né? Sil, um beijo para você, fique com Deus e muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço. Um beijo para